O mercado da bola está fervendo. João Arias é o novo reforço do Palmeiras e a negociação parou o mundo do futebol. Mas não para por aí. O Verdão foi buscar mais uma peça diretamente da Premier League para blindar o elenco. E o Fred? Entenda agora toda a situação e o que esperar desses movimentos bombásticos. Fique com a gente. Melhor. Chegou aqui uma informação boa pra mim. Sobre? John Arias. Opa, então vamos. Vamos de Arias então, vai. De Arias. Informação quente. Palmeiras vai pagar John Arias parcelado os 25 milhões de euros, 155 milhões de reais, ao longo de 4 anos. Então, vai ser uma compra parcelada ao longo de 4 anos, que, coincidentemente ou não, 4 anos de contrato do jogador com o Palmeiras. Então, o pagamento será diluído em parcelas ao longo desses 4 anos de contrato. Isso já está definido o modelo de contrato. Tá tudo certo. Ontem o John Arias assinou um termo de responsabilidade, não é um pré-contrato. Me explicaram isso juridicamente, não é um pré-contrato. É um termo de responsabilidade. É um termo de responsabilidade. Ó, tipo, você é responsável por esse acordo aqui. Assina aqui. Beleza, tá assinado. Palmeiras, o acordo que o Arias aqui está propondo tá certo, tá certo. Então cada um assinou um termo de responsabilidade do negócio. Não é um pré-contrato. Contrato é o contrato, cláusula, pagamento e tal. Mas esse tem alguma validade, Hernan? Tem a validade até ele chegar no Brasil e fazer os exames médicos. Ah, tá. É como se fosse um seguro. Tá. Entendeu? Um seguro. Tipo assim, eu tô vendendo o meu carro para você e você um termo de aceite. Até eu te entregar a chave e tudo certo e o documento ficar pronto. Então ontem ele assinou esse documento, tá vindo para o Brasil nos próximos dias, vou tentar até o final da live levantar essa história e até, enfim, ele chegar aí nos próximos dias. Eu queria destrinchar um pouco dessa história do John Arias no Palmeiras, essa coisa da escolha e tudo mais, porque é importante a gente trazer esse bastidor, porque é o seguinte, quando o Fluminense é informado sobre a proposta do Palmeiras, 25 milhões de euros, o Wolverhampton, como a gente informou, já tinha dado o aceite da proposta e informa o Fluminense, ó, agora é a vez de vocês têm 3 dias para igualar a proposta, ponto. Sim. O Fluminense não chega a igualar e tenta, na base do bom relacionamento, da venda do André, da venda do próprio Arias, falar, olha, fecha por 20 e a gente mantém o nosso bom relacionamento, o jogador aqui é ídolo e tal. Só que o Wolverhampton não aceitou essa proposta, porque assim, cara, com gringo não tem esse papo de tipo bom relacionamento. Cara, os caras queriam dinheiro. Claro. Porque eles estão caindo para a segunda divisão, o ativo vai cair no ano que vem. Se cair para a segunda divisão, o Arias, que custou 17, já não ia valer 17. Sim. Teria que cortar o salário pela metade ou 40% a menos, então eles iam perder dinheiro. Então isso estava muito claro para o Wolverhampton que precisava fazer e era uma oportunidade de negócio. Então, a partir do momento em que esgotaram as possibilidades com o Fluminense, o Wolverhampton vira para o John Arias, e aí o Palmeiras estava debaixo do guarda-sol com uma água de coco só esperando, o Wolverhampton vai para o John Arias e vira para o John Arias e fala, sem o Fluminense na jogada, agora você tem 2 caminhos, Arias. Ou você fica, isso é importante, ou você fica no Wolverhampton, ou você vai para o Palmeiras, porque temos uma proposta vantajosa aqui. Que a gente já aceitou. Né? E aí, qual foi o dilema do Arias? Qual foi, Hernan? Copa do Mundo. Um dos. Por quê? Aí um bastidor interessante. O técnico da seleção colombiana, 2 meses atrás, ligou pro Arias e falou, você tá com uma minutagem baixa, hein? E assim vai ficar difícil. Assim, torcedor do Fluminense vai rebater e vai falar, mas ele iria para a Copa do mesmo jeito. É isso que eu pensei. Mas isso é correto falar. Isso é correto falar. Mas essa ligação foi num tom de preocupação no sentido,
de que maneira fisicamente você vai chegar e que ritmo de jogo e que ritmo de performance você vai chegar. Cara, você precisa ter mais minutagem, você precisa buscar vaga no time, você precisa ter gol, você precisa ter número, assistência. E aí, cara, alugou uma mansão na cabeça do Arias, velho. A Colômbia tá no grupo de Portugal. Tá no grupo de Portugal. Portugal e Uzbequistão. E aí o Arias começou a pensar, que eu vou fazer? Qual que é o plano esportivo? É uma segunda divisão? É baixar salário? É perder grana? E aí o Palmeiras se apresenta como um clube europeu na América do Sul, uma oferta de salário muito boa, muito vantajosa, 4 anos de contrato e um projeto esportivo onde ele vai ter possibilidade de mostrar para o seu treinador na Colômbia que ele vai ter minutagem, disputar Libertadores, disputar as competições nacionais, onde ele não vai precisar de tempo para se adaptar, porque ele conhece o Brasileirão, ele conhece a Copa do Brasil, ele conhece o futebol brasileiro. Não, isso pro Palmeiras também é uma vantagem. É um cara que já está acostumado, né? Já sabe o que é o futebol brasileiro. E ele chega para ser titular absoluto. Às vezes chega um cara de fora que precisa de uma adaptação, tal. Não é o caso do Arias. Não é o caso do Arias. Então Como foi a contratação do Marlon? Tudo bem, né? Claro, no caso o Marlon é brasileiro, mas ele já chegou titular do Palmeiras. Sim. Jogando. Sim. E era o perfil de jogador que o Palmeiras queria. Porque o Palmeiras ficou para essa janela. Nessas dos jogadores de fora que o Palmeiras contratou, alguns deram certo, mas outros não. E aí Precisou fica nessa... tempo. Precisa de tempo de adaptação, tal. O Sousa, um exemplo é o Sousa. E você vê a informação do Hernan, que ele fala de voltar para o Brasil, que ele temia essa possibilidade de ir para a Copa. Temia. Você vê como o cenário mudou agora. Os caras, eles vêm pro futebol brasileiro ou voltam para ficar mais perto da seleção. Você vê como o negócio muda, entendeu? É verdade. Antes eles iam pra fora e falavam, eu tô mais próximo da seleção. Não, agora os caras vêm pro Brasil, como foi o caso do Gerson, como é o caso do Paquetá, pra ficar mais próximo. Então, o cenário mudou nessa questão de seleção. Então, é isso. E assim, óbvio que o Arias tem baita consideração pelo Fluminense, tem toda a questão... Cara, o torcedor do Fluminense tá machucado. Conversei com vários torcedores do Fluminense, vários amigos que são torcedores do Fluminense. E estão machucados, estão aquela coisa do coração. Cara, o Arias deu mole naquela entrevista. Que ele fala assim, quando eu voltar ao Brasil, é o Fluminense. Mas ele falou que ele estava sentindo na hora, eu posso garantir para vocês, não sei o quê. Deu mole, óbvio que ele deu mole. Mas não é o sentimento do cara na hora? É o sentimento do cara na hora, tal. Mas deu mole. Igual o Veiga não saiu falando isso? Sim. De repente, se ele volta para um rival... Volta pro Fluminense. Exatamente. Então, assim, teve todo esse bastidor dessa escolha que é interessante a gente trazer para vocês aqui. Claro. Porque, cara, numa negociação, muitas vezes, cara, o jogador tem ali 1, 2 horas para resolver uma parada. E para ele foi importante esse projeto Copa e também essa coisa do projeto esportivo para ele como jogador. Sim. Porque assim, vamos lá, de novo, o time vai cair para a segunda divisão. Vai cair para a segunda divisão, o cara vai perder grana, o cara vai perder... Como ativo, ele vai ser desvalorizado e aqui no Brasil ele vai ter 4 anos de contrato num clube que disputa tudo há 5 anos. Bom, seguinte, puxando um pouco a história do Nino, a gente falou no começo da semana sobre um emissário do Palmeiras em Abu Dhabi, onde o Zenit faz ali a sua pré-temporada, enfim, entre aspas, pré-temporada, né, por conta do inverno aqui na Europa, na Ásia, que seja. Esse emissário foi para a Inglaterra, como o negócio com o Nino não foi para frente, pelo menos ficou ali em banho-maria, esse emissário foi para a Inglaterra, está na Inglaterra primeiro e claramente para fechar, e fechou todos os detalhes envolvendo o John Arias, informação que o Hernan explicou ontem e complementou hoje. E o que me explicaram agora é que esse emissário procura voltar de lá, não só com Arias, mas com outro jogador, também pertence ao Wolverhampton, Pedro Lima, lateral direito, ex-Sport lá do Recife, passou recentemente por empréstimo no Porto, mas ficou muito mais no Porto B, porque o Porto principal já estava bem equacionado ali, bem resolvido em relação a laterais direito. Então, para já a informação que eu tenho é essa: esse emissário do Palmeiras está na Inglaterra porque foi fechar o Arias e tentar a contratação do lateral direito Pedro Lima, ex-Sport, ex-Porto, que hoje
não tem muito espaço no Wolverhampton, chegou a jogar na equipe sub-23, aliás, é um jogador com longas passagens pelas seleções de base do Brasil, muito bom jogador inclusive, então é o Palmeiras que tenta 2 em 1. Fechou o Arias, mas busca fechar também o Pedro Lima, lateral direito, jovem lateral direito, formado, revelado pelo Sport, e se eu não me engano é a venda mais cara de sempre do Sport. Tentando me recordar aqui, mas tenho quase certeza que é a maior venda da história do Sport. Jogador, então, que está na mira do Palmeiras. Informação: esse emissário busca voltar ao Brasil com 2 jogadores, não somente o John Arias, mas também o Pedro Lima. Bruno, a conversa, então, continua com o Wolverhampton ou, assim, o negócio não só saiu o negócio do Arias? Não, o negócio do Arias tá fechado. Esse emissário foi para lá porque sabia da possibilidade de abrir negócio pelo Pedro Lima. Isso, então, mas a conversa com o Pedro Lima e com o Palmeiras Wolverhampton envolvendo o Pedro Lima continua. Continua. É um jogador em cima da mesa, é uma tentativa de desbloquear essa negociação. Entendi. Esse emissário só volta para o Brasil com o sim ou com o não do Wolverhampton. E tendo aqui para mim que criou-se agora uma boa relação entre os clubes, porque o Palmeiras consegue pagar o valor que queria o Wolverhampton. O Pedro Lima não tem minutagem no futebol inglês, não tem sido aproveitado. É um jogador automaticamente no mercado, na lista de jogadores negociáveis. Não sei qual é a proposta do Palmeiras, esse é o segundo passo da apuração. Se o Palmeiras tenta um empréstimo, se o Palmeiras vai tentar uma compra em definitivo, se vai envolver algum jogador ou não, esse é o segundo processo de apuração. O primeiro processo de apuração é que há conversas em andamento para que o Palmeiras contrate juntamente com o Arias, apesar de ser projetos e negociações distintas. O Arias está fechado, o Hernan já passou o valor, agora surge o nome do Pedro Lima. Então a ideia é também contratar o Pedro Lima. Espero ter mais notícias ou ao longo da live ou pelo menos ao longo do dia no site da ESPN. Daqui a pouco tem que acionar a bomba então no Wagninho aí pra se for Pedro Lima, hein? Porque é lateral bom, ele chega pra ser titular no Palmeiras. O que é? Agora você gostou da bomba? Mas eu tô gastando, acho que é bom. O que é? Isso aqui só fala... Eu já recebi o WhatsApp aqui. Arregou. Fala que eu gosto da bomba. Eu só não gosto do estilo do Hernan, mas tá bom, pô. Eu gosto da bomba. Eu já recebi o WhatsApp aqui com a cabeça de cavalo já. Cabeça de cavalo, meu amigo. Eu vou pôr a cena aqui. Eu já recebi um emoji com a cabeça de cavalo. O Galindo sabe, o Tchê também aqui, ó, olha aqui, ó. Vem cá. Vai, manda aí. O Wagninho mandou pra mim também. Aqui, ó. É isso aí, você tá lascado, meu amigo. Tá lascado. É o cavalo preferido lá. O Chefão? Já assistiu o filme? Não é da minha época. Não, eu assisti um bom filme recentemente que não é da minha época, mas é... Então, ó, tem boas perguntas aqui, boas questões. Bom filme aí. Tá? Primeiro tem a do Fred, depois o Bruno fala, tá? Porque ontem repercutiu muito e a gente vai atualizar. O Pedro Lima, Sueli Rossi está perguntando, era o lateral muito bom do Sport. Sim, ele foi pro Wolverhampton. Era aquele cabeludinho, não era? Isso, ele é um cara muito bom, muito bom. Quem? Um bem cabeludinho assim. Pedro Lima? Eu lembro. É moleque. Ele mesmo. Ele foi destaque na seleção brasileira sub-20. Adivinha o que aconteceu no chat já? O quê? Bagre. Já falaram aqui. Não, falaram quem é Pedro Lima, pô. Não. Pera aí, porque tem gente que não lembra. Tem gente que não lembra do jogador, mas ele era muito bom jogador. Pra torcida do Verdão que tá acompanhando a nossa live aqui, Pedro Lima chega no Palmeiras pra ser titular? Eu acho... Não, calma aí, ele não chega aí, calma aí. Se chegar, né? Se chegar, eu acho. Porque sempre tem aquela história do Giai, né? Ser negociado ou não. O Kelvin começou muito bem quando chegou, depois caiu um pouquinho, né, Hernan? Ele é muito jovem. E só para confirmar aí, o Pedro Lima é a venda mais cara mesmo do Sport. Isso. 7 milhões de euros mais 3 por objetivos. 10 Mas não dá para descartar o Kelvin euros, também. Os caras também querem que o jogador fique... não deu certo tantos jogos, já descarta. Também não é assim que as coisas funcionam. Sim. O Kelvin é bom jogador. Quer dizer, o Kelvin, quando foi contratado, todo mundo falou que era uma contratação acertada, não foi, Hernan? Parceiro do Vitor Roque. Eu achei excelente. E ele começou muito bem. Teve uma queda de rendimento, assim como o Jai também, né? E depois uma contusão. Mas ele fez gol no Clássico. Fez. Mas ele, no jogo contra o River lá, ele jogou bem, depois ele teve uma contusão e caiu. Mas, enfim, agora tem essa informação do Pedro Lima. O Gui tá perguntando aqui, ó, não era melhor
ter apostado mais no Gilberto, lateral de 19 anos, que foi o que foi pro Atlético Paranaense. Pro Atlético Paranaense. Concordo, e ele tá bem no Atlético Paranaense, né? Essa é a questão. E desde o começo da live o pessoal tá perguntando aqui bastante, ó, o Maicon César e o Fred, como é que tá essa história também? Porque ontem o Bruno Andrade trouxe em primeira mão também essa situação aqui. Exclusivo, não foi, Felipe? Exclusivo, sempre exclusivo. E é importante sempre trazer o termômetro, antes que as pessoas interpretem errado, enfim, e ser o mais justo possível aqui. Vamos lá. O jogador foi oferecido ao Palmeiras, entre outros clubes, também foi oferecido ao Atlético Mineiro, mas no caso do Palmeiras foi oferecido e a resposta foi positiva, e não custa lembrar, falamos aqui ontem, o Palmeiras recebeu essa sugestão e disse o seguinte: temos interesse desde que ele fique livre no mercado, o Palmeiras não pagaria nada por ele. Porque o Palmeiras soube e tem o conhecimento que o jogador tinha uma possibilidade de rescindir o contrato no futebol da Turquia, no Fenerbahçe, porque o Fenerbahçe continua buscando, e não custa lembrar também, o mercado na Turquia fecha hoje. Por enquanto o Fenerbahçe não contratou nenhum atacante, e não contratando um atacante estrangeiro, o Fred permanece. Então aqui a jogada era essa: rescindir com o Fred, mas pagando tudo, e o Fred foi muito enfático. Conversei com uma pessoa que mexe nos bastidores do Fenerbahçe e a informação foi essa: o Fred não queria sair, ou não quer sair, mas se fosse para sair, ele queria receber a totalidade do contrato dele. Ele tem contrato até junho de 2027. Como por enquanto, enfim, o dia de hoje está longe de terminar no Brasil, mas sobretudo aqui também, por que não, na Europa, ou seja, ainda pode acontecer uma reviravolta, mas como por enquanto o Fenerbahçe não avançou por um 9, por um atacante, seja ele estrangeiro ou não, mas no caso de ser estrangeiro obrigava a tirar o Fred. Até pode existir a possibilidade de contratar um atacante turco número 9 e aí não precisa mexer no Fred. Mas a última informação que eu tive atualizando essa informação, o Fred jogou ontem, foi titular, não rescindiu o contrato, não abriu conversas para rescindir o contrato, então automaticamente se afasta do Palmeiras. Se afasta do Palmeiras porque não rescindiu. Então aqui é colocar panos quentes, mostrar o termômetro da situação. O Palmeiras abriu as portas desde que fosse de graça. Só que o jogador continua vinculado ao Fenerbahçe e dificilmente vai sair rescindindo o contrato, porque o Fenerbahçe por enquanto não contratou um camisa 9 estrangeiro. Chegamos ao fim de mais uma atualização completa aqui no Palmeiras 90 Minutos, e a sensação que fica é de que o Palmeiras está elevando o patamar do futebol brasileiro mais uma vez. A chegada de João Arias não é apenas uma contratação comum, é uma declaração de intenções. Estamos falando de um jogador que já provou sua qualidade técnica e poder de decisão na América do Sul e que chega para dar uma dinâmica agressiva ao nosso setor ofensivo. Minha opinião sincera sobre esses movimentos é que a diretoria entendeu que, para manter a hegemonia, não basta apenas manter o elenco, é preciso buscar o tempero da elite europeia. Quando olhamos para essa busca incessante por jogadores da Premier League, vemos um Palmeiras que quer intensidade física e inteligência tática, características intrínsecas ao futebol inglês. Isso mostra um planejamento ambicioso para as competições de alto nível que temos pela frente. Sobre a situação do Fred, é algo que precisamos acompanhar com cautela, mas que demonstra como o clube está atento a todas as oportunidades de mercado para fortalecer o grupo. O Palmeiras hoje é um destino desejado, e ver o clube com esse apetite no mercado nos deixa muito otimistas. O elenco está ganhando uma profundidade que será essencial para suportar o calendário apertado e buscar todos os títulos possíveis. Mas e você, torcedor palmeirense? O que achou dessa movimentação? Arias chega para ser titular absoluto logo de cara? E quem você traria da Premier League para fechar esse elenco com chave de ouro? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é o que move o nosso debate. Se você gosta de estar sempre bem informado com as notícias mais quentes do Verdão, não esqueça de fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva agora no canal Palmeiras 90 Minutos. Ative o sininho para não perder nenhuma atualização, porque aqui a notícia não para. Deixe aquele like maroto para ajudar o YouTube a entregar este vídeo para mais alviverdes e compartilhe no seu grupo de WhatsApp da família e dos amigos palmeirenses. Vamos espalhar essa notícia. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e avante, palestra!